E aí, gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros, e no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês alguns livros que eu comprei nos últimos meses. Dois desses livros eu mostrei já em um outro vídeo, um deles já é mais antigo, eu acho que eu nunca mostrei pra vocês. E eu separei aqui em duas pilhas, eu tenho essa aqui com esses três, e essa com esses quatro, eu separei em clássicos, e a outra pilha não são clássicos, mas são livros que eu tenho muita vontade de ler. Na realidade, todos esses livros eu tenho vontade de ler. Dois deles aqui, três eu já li, e os outros eu não li, mas um deles eu comprei pra fazer uma releitura. Antes de começar o vídeo, eu só gostaria de convidar vocês para que, se vocês não são inscritos, que vocês pudessem se inscrever aqui no canal, deixar seu like. Se vocês já leram qualquer desses livros, por favor, deixa aqui embaixo, que alguns deles eu não tenho muitas referências. Tem um aqui da Robin Hobb, e eu conheço pessoas que leram, mas assim, acho que não são livros tão populares aqui no Brasil, e que eu gostaria de saber mais se tem gente que também tá lendo esses livros, porque parecem interessantes. Eu também deixei aqui embaixo o link do meu canal de promoções do Telegram, se vocês tiverem interesse em acompanhar as promoções que eu vou colocando de vez em quando, e novidades. Se vocês tiverem interesse, então eu vou deixar aqui embaixo, e também não se esqueçam, se vocês forem comprar esses livros, ou qualquer outro livro, ou qualquer outra coisa no site da Amazon, por favor, usem meus links. Comprando por eles, vocês não gastam nada a mais e eu recebo uma pequena comissão. E também, se vocês quiserem, me sigam lá no Instagram, que é @guridosLivros, que eu vou colocando lá de vez em quando alguma coisa. Geralmente mais nos stories do que novas publicações, mas eu sempre coloco alguma coisa por lá. Eu vou começar com um livro que eu já tinha começado a comentar, que é esse que eu aprendi de assassino, que eu acho que eu nunca mostrei aqui no canal, mas se eu não me engano eu comprei em maio desse ano. Não li até agora, eu comecei a ler ele e eu li 34 páginas, mas eu dei uma parada, porque agora eu comecei a ler O Nome do Vento, e eu acho que é melhor eu ler primeiro O Nome do Vento, que é um livro bem maior. Nenhum dos dois livros tem nada a ver, porque nem são dos mesmos autores, mas esse aqui é uma série fechada, que eu sei que já lançou o segundo livro. Na realidade, ele foi lançado antes, daí depois a editora perdeu, acho que os direitos, e daí agora tá sendo lançado pela Suma. Se eu não me engano, esse aqui já tem o segundo volume publicado, então só falta o terceiro. E O Nome do Vento, não, ele só tem o segundo volume, eu nem tenho o segundo volume, mas eu tenho interesse primeiro em ler aquele e depois ir pra esse. O que eu sei sobre esse livro? Não sei muita coisa. Se eu não me engano, é um livro que tem uma temática medieval, você acompanha um personagem que aparentemente é um assassino. Eu sei que é uma série muito popular lá fora. São 3 livros, uma trilogia, mas eu acredito, pelo que eu entendi, que tem outros livros nesse universo. Então eu não sei se esses outros livros acompanham esses personagens que vão estar nesses livros dessa trilogia principal, ou são novos personagens, mas é um livro que eu tenho interesse em ler. Se vocês já leram, por favor, deixa aqui embaixo que eu gostaria de saber mais. Eu comprei Ensaio sobre a Cegueira, que é um livro que eu já queria comprar há bastante tempo, porque eu tenho vontade de ler Saramago já tem algum tempo. Eu comecei a ler, eu li 3 ou 4 páginas, alguma coisa assim do tipo. Tô na página 18, mas eu vou terminar primeiro o que eu tô lendo para depois dar continuidade nessa leitura. José Saramago é o único vencedor do Prêmio Nobel de Literatura que é falante da língua portuguesa, então ele é o único autor da língua portuguesa que ganhou um Prêmio Nobel. E eu tenho vontade de ler ele não só por causa disso, mas porque eu ouvi falar que esse livro realmente é bom, e tem vários livros dele que são comentados. Eu sei que ele tem um estilo um pouco mais difícil, que tem muitas pessoas que talvez não se acostumam, e ele meio que só tem um texto corrido. Não tem muito parágrafo, não tem muita divisão no texto dele, então tem gente que se incomoda com isso. Mas eu acredito que não vai me incomodar tanto, porque as páginas não são tão grandes, então o livro é mais tranquilo de ir lendo. Se tivesse uma página muito grande, uma letra muito miúda, talvez isso dificultasse a leitura, mas também vamos ver, né? Eu nunca li nada dele, então não posso falar. A Companhia das Letras publica todos os livros dele no Brasil, e eu gosto muito desse projeto gráfico que eles têm, que as páginas têm uma cor só, e depois elas têm a caligrafia de uma pessoa. Se eu não me engano, o que essa história trata? É basicamente uma distopia. Tem a ver com alguma coisa que as pessoas vão ficando cegas, por isso que o nome é Ensaio sobre a Cegueira. E acho que eles não sabem exatamente o porquê que essas pessoas ficam cegas. Porque elas não ficam cegas de não enxergar mais nada, mas como se elas enxergassem uma coisa branca. Pelo menos é isso que eu entendi da história. Já tem bastante tempo que eu tenho interesse em ler esse livro, porque eu tenho vontade de ler José Saramago. Então eu fiquei feliz de conseguir comprar ele. Comprei agora na Black Friday, paguei um preço bem bom. Acho que paguei 25, 23, uma coisa assim. Foi entre 20 e 25 reais. Fiquei feliz com isso. E é um livro que eu quero ler agora nesse primeiro semestre do ano que vem, de 2024. E dependendo da minha experiência com ele, eu também quero ler mais livros do autor, né? Vamos ver como é que vai ser essa minha primeira experiência. Se vocês já leram esse livro ou qualquer outro livro do Saramago, deixa aqui embaixo, porque eu tenho interesse em ler mais dele, apesar de nunca ter lido nada. Eu comprei As Vinhas da Ira, completamente influenciado pela Paloma Lima, que ela tem um canal aqui no YouTube, se vocês não conhecem. No geral, ela fala de clássicos, livros vencedores do Nobel. Não lê muito livro de gente viva, geralmente é gente morta. E o que eu sei sobre esse livro, As Vinhas da Ira? Se eu não me engano, ele se passa nos Estados Unidos, durante a época que tem a expansão pro oeste, e eu acredito, pelo que eu entendi do livro, porque eu também não procurei muito, mas que ele fala sobre pessoas que passam por dificuldades, tipo assim, como se fosse a revolução tecnológica, mas mais ou menos, né, porque 1900 e bolinha não tinha tanta tecnologia como tem hoje, mas a revolução tecnológica daquela época, e as pessoas perdendo o seu trabalho no campo e sendo colocadas nas cidades. Eu acho que tem alguma coisa a ver com isso. Ele também é o vencedor do Prêmio Nobel, e ele ganhou o Pulitzer. Eu gostei muito
muito desse projeto gráfico, porque eu acho que é bem bonito, mas não foi por isso que eu comprei. Comprei porque tava por bom preço e porque eu já tinha interesse em ler ele. Consegui comprar ele na livraria, paguei 35, acho que foi um bom preço. É um livro que eu não conheço ninguém que tenha lido, além da Paloma, mas que eu sei que é um livro muito popular e que é muito famoso. É um livro que tem muitos anos, ele foi lançado acho que em 1938, 1940, algo do tipo, e eu gostaria muito de conseguir ler ele no primeiro semestre do ano que vem. Eu sei que a Record, além de ter publicado esse aqui, também publicou A Leste do Éden, se eu não me engano, esse é o nome do livro. Também é um outro livro famoso dele, e que ele tem uns outros livros menores, mas eu acho que ele é um autor que talvez não tem tantas publicações atuais no Brasil. Pelo menos esse aqui e A Leste do Éden são as únicas que eu sei que tem pela Record. Talvez eles tenham outras, mas eu não tô sabendo. Mas é um livro que eu tenho bastante interesse em ler nesse primeiro semestre do ano. Agora a gente vai para a segunda pilha. Eu tenho 4 livros que são todos clássicos, são 3 da Jane Austen, e cada um deles por uma editora diferente. E tem um deles que eu acho que eu até já mostrei aqui, que não é da Jane Austen, que é o Morro dos Ventos Uivantes. Eu trouxe aqui tanto o Morro dos Ventos Uivantes quanto Persuasão, porque são nessas edições de bolso da Zahar, e eu acho que elas são muito boas, eu acho que vale muito a pena. Se você encontrar por boas promoções, compre com o meu link. Eu acho o projeto gráfico muito bom. Ele tem notas de rodapé, mas ele não tem tipo pré-fácil, pós-fácil, depois não tem umas notas a mais no final do livro com explicações ou textos de apoio. Mas eu acho que ele vale muito a pena, porque tem uma boa tradução, pelo menos assim, eu nunca li o original desse, nem de Persuasão, mas eu gostei muito da forma como o texto tá aqui. É um texto fácil de ser entendido, não tá simplificado, assim, não usa palavras meio bobas. Eu acho que é uma edição bonita, por dentro ele é assim. Tem um bom tamanho de letra, eu acho que funciona muito bem. E tanto esse quanto Persuasão, ele tem uma pequena apresentação. Se eu não me engano, a edição maior, porque Persuasão eu acho que só tem a edição de bolso, mas o Morro dos Ventos Uivantes eu sei que tem a versão maior. A edição maior tem notas, mais explicações, talvez tenha ilustrações, eu não tenho certeza em relação a ilustrações, mas eu sei que eles têm alguns livros da Zahar que tem ilustrações. O Morro dos Ventos Uivantes eu acredito que não tenha, mas talvez tenha. Vale muito a pena comprar nessa edição de bolso, tem bom preço, eu acho que é uma edição que flui bem, e se você nunca leu O Morro dos Ventos Uivantes, eu acho que é uma excelente leitura. Não é fácil, assim, de ler de cara. Se você não é acostumado a ler clássicos, talvez eu não indicaria pra você pegar e começar por ele. Mas eu acho que vale muito a pena se você já tá se aventurando nesse ambiente de livros com linguagens um pouco, talvez, mais rebuscadas, mas que não são difíceis de entender. Porque O Morro dos Ventos Uivantes é um livro que flui muito bem. Resumindo, bem resumido, um senhor muda pra região, a senhora que trabalha na casa dele já trabalhou na casa da família, que é a família que você vai descobrir a história, e ela tá contando pra ele toda a história dessa família. Então é basicamente uma grande fofoca, mas é interessante, é muito bom, mas não é uma história feliz, tá? Não tem final feliz. O final não é tão infeliz, sinceramente, mas é uma história difícil e que se desenvolve, assim, aos trancos e barrancos, mas muito, muito boa. A escrita da Emily Brontë é muito boa e eu recomendo muito, e essa edição da Zahar eu acho que tá muito boa. Já tinha mostrado, acho que tanto esse quanto o Morro dos Ventos Uivantes eu já tinha mostrado em algum vídeo, mas eu acho que tá muito bonita a edição. Ela é assim por dentro, o texto tem um bom tamanho, as páginas são, eu não vou nem dizer amareladas, são acinzentadas, mas é uma edição muito boa. A tradução eu acho muito coerente, porque eu já li livros da Jane Austen de outras editoras, e essa aqui foi a edição que eu mais gostei bastante. Pena que eles não publicam tantos livros da Jane Austen. Que eu saiba, ele só tem Persuasão e Orgulho e Preconceito, que agora é uma edição grande de Orgulho e Preconceito, muito bonita, mas eu gostei muito de fazer a leitura nessa edição, valeu muito a pena, e eu acho que vale a pena se você encontrar numa boa promoção, por assim, uns R$ 25, eu acho que já tá valendo. O texto aqui tá integral, então comprem. É um texto muito bom, é um livro muito bom. Se você assistiu o filme e você não gostou do livro, provavelmente você vai gostar, porque a Anne, que é a principal do livro, ela é muito boa e muito inteligente, ela tem a cabeça no lugar, e as pessoas têm muito mais carisma do que no filme. Eu comprei Orgulho e Preconceito nessa edição da José Olímpio. Eu já tive Orgulho e Preconceito, mas eu não sei onde é que tá a minha edição. Mas eu comprei nessa edição por quê? Porque tava por bom preço. Paguei R$ 35, também comprei na livraria junto com As Vinhas da Ira. E eu tenho um livro da José Olímpio, que é O Sol é para Todos. E eu gosto da edição deles. Tem um tamanho bom de fonte. É assim, ó, grandona. A edição é bonita e o livro vale muito a pena. Se vocês nunca leram Jane Austen, com certeza esse aqui é o livro mais popular dela. Tem muitas adaptações cinematográficas, tem muitas coisas inspiradas nesse livro dela. E é um livro que você encontra em edições de várias editoras. Diferente de Persuasão, que é um livro conhecido e tudo mais, muito conhecido, mas tem em menos editoras. Orgulho e Preconceito tem muitas edições de muitas editoras. Tomem cuidado com as edições que vocês forem comprar. Eu tenho aprendido isso aos poucos. A edição realmente importa e as pessoas muitas vezes se atentam. Eu, pelo menos,
momentos, em muitos casos, me atentava mais pra capa e esse tipo de coisa, pra um projeto gráfico. E, no final das contas, o que mais importa é o próprio texto, né? O que importa é se tem uma capa bonita e o texto tá mal traduzido, tem erros. Então, quando vocês forem comprar livros que tem de muitas editoras, deem uma boa pesquisada. Eu acho que a José Olímpio é uma editora, assim, boa. No geral, acho que eles publicam mais livros clássicos e acho que são livros que valem a pena. Eu li Orgulho e Preconceito já faz uns bons anos. Eu gostei na época, foi uma leitura muito boa. Eu já assisti o filme uma vez, talvez uma vez e meia. Não sei se assisti 2 vezes completo, mas eu gostei do filme, eu acho muito bom. Aquele que tá na Netflix é bem divertido. E é uma leitura que eu quero refazer. Minha irmã nunca leu, então ela queria fazer a leitura, então a gente acabou comprando pra ela poder ler, e daí eu vou reler. Mas acho que vale a pena nessa edição da José Olímpio, muito provavelmente tem uma tradução muito boa. E eu vi aqui que tem a introdução, acho que é do Lúcio Cardoso, que é um escritor muito bom brasileiro. Eu li a introdução, é muito bem escrita, gostei bastante da introdução. Então, se vocês quiserem uma edição de Orgulho e Preconceito que seja boa, eu acredito que essa aqui seja uma boa opção e provavelmente vocês consigam encontrar com um preço razoável. Apesar da José Olímpio, sinceramente, quando eu vejo livros deles, é difícil entrar em promoções muito grandes. No geral, eles estão na promoção, tipo na Amazon, mas eles não estão, assim, metade do preço. Mas se vocês forem acompanhando, e principalmente em época de promoção, vocês com certeza vão conseguir encontrar. Por último, eu comprei Emma, na edição da Antofágica. É uma edição que, assim, eu queria e não queria ao mesmo tempo. Eu queria comprar Emma na edição da Penguin, mas eu consegui comprar nessa edição da Antofágica, que eu acho que é uma edição muito bonita. Nunca tive nenhum livro deles, e é um livro caro. Ele custa, assim, uns R$130. Ele entrou na promoção por um excelente preço durante a Black Friday, ele ficou 45, 46, e eu ainda consegui um cupom que deu mais um descontinho. Ficou muito, muito bom preço, ficou, assim, de graça comparado ao que é. A Antofágica tem feito projetos que talvez, assim, muitas pessoas desgostem dos projetos gráficos deles, mas eu gosto, e são livros com ilustração. Se você não conhece, deixa eu dar uma mostrada, ó. Todos os livros deles têm ilustrações. Eles têm introdução, eles têm pós-fácil, todos eles vêm com postal, então acho legalzinho. E são livros muito bonitos, as páginas são amarelas. E no caso, todos eles vêm com essa coisinha aqui atrás, e ele vem com o QR Code que tá aqui do outro lado para você ter acesso a uma aula explicativa em relação ao livro, que acho que é com algum professor da USP ou algo do tipo, ou talvez é com o tradutor. As edições deles têm sido muito bonitas, eu gosto das edições, eu acho que são boas. São preços caros, mas todas elas são de capa dura. E se você consegue encontrar em boas promoções, eu tenho certeza que vale a pena. É uma editora que tem se expandido bastante, tem acho que uns 5 anos, 6 anos que eles existem, e eu vi até uma publicação deles falando que o catálogo deles eu acho que tá chegando em 60 títulos. Então assim, eles têm feito um número alto de publicações. Um livro que eu quero muito comprar deles, que eu li, tô terminando de ler na realidade agora, eu tô lendo no Kindle, mas eu quero comprar a edição física, é Um Conto de Natal, do Charles Dickens. Eu acho muito bonita aquela edição, e é um livro que eu tenho vontade de fazer uma tradição, tipo de ler anualmente, porque ele não é comprido, tem uma mensagem muito boa, é um livro de Natal e que trata assim o Natal de uma maneira muito, muito boa e interessante. Não é uma coisa assim meio banalizada do tipo, ai, seja bom, melhore seu comportamento. Eu acho que tem uma mensagem muito boa e que se aplica a várias áreas da vida. Mas eu gostei muito de ter comprado essa edição. Se vocês já leram Emma, por favor, comentem aqui. Eu assisti o filme da Netflix. Não é da Netflix, mas tá na Netflix, se eu não me engano. E eu gostei do filme. Eu achei o filme divertido. Mas eu tenho certeza que o livro é, obviamente, melhor do que o filme. É bem provável. Eu tenho vontade de ler esse livro porque muitas pessoas falam que é a melhor protagonista dela, porque é uma protagonista, como eu vi no filme, né? Tem uma mania de manipulação das pessoas, de controle sobre as pessoas. Então ela não é exatamente uma pessoa tão querida e amável. Ela é uma pessoa meio chatinha. Então ela tem defeitos e tudo mais. Eu acho interessantíssimo que o livro já começa assim. Emma Woodhouse, bela, inteligente e rica, com um lar confortável e um temperamento alegre, parecia combinar algumas das melhores bênçãos da existência e vivera quase 21 anos no mundo com muito pouco que a angustiasse ou aborrecesse. Então eu acho que isso já deixa muito claro o tom do livro, né? É uma garota privilegiada, mas que você vai ver os trancos e barrancos da vida dela, desse privilégio, o que isso realmente fez na vida dela. E acho que isso é interessante, né? Ver como muitas vezes a gente vê a vida das pessoas glamourizada, aquela pessoa tem tudo, e isso pode fazer com que a pessoa se desenvolva bem pouco em outras áreas que ela teria se desenvolvido se ela tivesse menos ou se tivesse tido algumas dificuldades na vida. Mas é um livro que eu tô com muito interesse em ler. Todos esses eu tô com interesse em ler, menos Persuasão e O Morro dos Ventos Uivantes, porque eu já li, mas todos os outros eu quero ler no primeiro semestre, na realidade, do ano que vem, e acho que vão ser boas leituras. Se vocês já leram qualquer um desses, por favor, deixem aqui embaixo a opinião de vocês, o que vocês acham, se vocês têm interesse também em ler algum deles. Eu vou fazer uma leitura com uma amiga minha de um livro que eu descobri recentemente, que é a continuação do Sol é para Todos. Eu já sabia que a Harper Lee tinha publicado um livro novo em 2015, eu acho que foi, que é a escritora do Sol é para Todos, mas eu não sabia que é a continuação do Sol é para Todos, e daí a gente vai ler junto, e eu tô pensando em talvez começar a fazer algum tipo de leituras coletivas. Me digam aqui se vocês têm interesse, quem sabe assim a gente consegue dar um pontapé num projeto desse tipo. Talvez seria uma coisa
coisa bem legal. É isso, gente. Esses aqui são os livros que eu comprei. 4 deles eu comprei agora nessas promoções. Os outros 3 eu já tinha, né? Esses 2 de cima e esse azulzinho. Eu tenho interesse nesses livros. Eu tenho diminuído o número de livros que eu tenho comprado. No passado eu comprei um pouco mais. Mas eu nunca fui uma pessoa de comprar muitos livros. Mas eu tenho tido a mentalidade de eu quero comprar o que eu quero ler. E não só que eu quero ler, mas que eu gostaria de ter na minha casa. Então, se eu não tenho muito interesse no livro, eu comecei a dar uma olhada em relação a outras formas de ler, né? Lendo pelo Kindle, pelo serviço de assinatura da Amazon, por primeiro que é um bom preço, 2 que eu consegui assinar agora nessas promoções que aconteceram, e 3 que assim são livros que eu posso ler e que eu não vou ter que ter na minha casa, não vou ter que gastar mais dinheiro com eles. E acho que isso é sempre uma coisa interessante, né? De você não sair comprando que nem um doido, porque nessas épocas de promoção que se vê que muitas vezes as pessoas ficam um pouco descontroladas, compram muita coisa e depois, 3, 4, 5 anos depois, ainda não leram nenhum daqueles livros. E pra terminar, gente, eu acho que esse aqui deve ser o último vídeo que eu vou colocar esse ano. Eu espero que o final de ano de vocês tenha sido bom. Provavelmente esse vídeo deve sair na semana do Natal. Então eu espero que o Natal de vocês também tenha sido bom, que vocês tenham um bom ano novo, que ao longo do ano que vem nós possamos ter boas leituras juntos, que vocês continuem acompanhando aqui o canal e que vocês consigam estabelecer metas e cumprir com elas. Não sejam muito doidos nas metas que vocês forem fazer. Sejam bem, assim, assertivos nelas e sempre tenham noção de que, assim, as coisas têm que ser adaptadas em determinados momentos do ano. Então não fiquem irritados se vocês não alcançaram uma meta de leitura ou de, sei lá, de qualquer outra coisa que vocês tiveram, porque assim, no caso de ler não é uma competição, nem com os outros, nem com você mesmo. Eu, por exemplo, eu leio quando eu tenho tempo e quando eu tenho vontade. Tenho muitos outros afazeres, eu tenho trabalho, tenho outras coisas que eu gosto de fazer e eu não vou gastar, tipo, meu final de semana inteiro debruçado em cima dos livros. Legal pra quem faz, mas se não é o seu perfil, que não é o meu, por exemplo, também não tem nenhum problema. Você não tem que ficar fazendo competição com os outros pra ganhar de ninguém. Eu espero que vocês tenham um bom final de ano, então, gente, e até o vídeo da semana que vem e até o ano que vem.